Por que algumas pessoas têm medo de buracos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Microbiando. Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de mais mulheres na podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag Mulheres Podcasters, assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site cienciaexplica.com.br, assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, procurando por Microbiando. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter como @Microbiando. Valeu, Naruhodo, pelo espaço dedicado às mulheres. Quando tá feliz, comemora bebendo até cair. Quando tá triste, enche a cara pra afogar as mágoas. Um drink de vez em quando, uma cervejinha na sexta ou uma caipirinha no domingo. De dose em dose, perdemos a mão do moderado. As bebidas alcoólicas causam mortes e muitos prejuízos para a saúde, para o bem-estar das famílias e para toda a sociedade. Mas ao reduzir o consumo, muitos desses problemas também diminuem. Para isso, precisamos reconhecer que o abuso de álcool não é apenas uma questão individual. Enquanto o alcoolismo é minimizado e a bebedeira romantizada, a indústria de bebidas alcoólicas nada de braçada e lucra muito. Não é por acaso. São centenas de milhões investidos em publicidade, associando álcool a esportes e lazer, por exemplo, às vezes até com benefícios fiscais. Só que essas empresas não estão preocupadas com as vidas perdidas e os enormes custos com tratamentos de doenças, acidentes e violências associadas ao álcool. Precisamos de regras e fiscalização para desestimular o consumo excessivo e mudar essa história. Ajude a pressionar e passe adiante essa ideia. Conheça a campanha Viva Melhor, Beba Menos, realizada pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, com o apoio da ACT, Promoção da Saúde. Acesse twitter.com/OPASOMS Brasil. Repetindo, twitter.com/OPASOMS Brasil. O podcast Naruhodo apoia essa iniciativa. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia.
Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodô tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Altair, temos uma pergunta de muitos ouvintes, Altair. Sim, é uma pergunta que vem desde 2017, veja só. Era um tema que viralizou na internet, mas a gente não respondeu na época do hype. Mas agora temos evidências suficientes para falar alguma coisa sobre. Temos muitas coisas em aberto ainda, mas hoje podemos fazer boas perguntas. Olha só, 5 anos pra gente ter evidências o suficiente para um episódio, né, Altair? Pois é, e tem outros temas que também estão esperando, viu? Verdade, estão na fila. Essa pergunta, Altair, ela foi inspirada por vários ouvintes, como eu falei. A primeira delas é a Cláudia Cavalcante Fonseca, que é estudante de doutorado em matemática na USP e, portanto, mora em São Paulo, mas é de Maceió, Alagoas. Ela diz o seguinte, Altair: adoro o podcast de vocês, fiquei muito feliz quando conheci vocês porque estava faltando alguma coisa mais científica nas minhas inscrições no YouTube. É, porque a gente tá no YouTube também, viu? É verdade, tem um canal. Se você não sabe, todos os nossos episódios estão também no YouTube, para você ouvir com o YouTube rolando, né? Não precisa assistir nada. Isso. Só prestar atenção no áudio, tá? Para você que não é adepto dos players de podcast, nem do Spotify, coisas assim, pode ir pro YouTube que a gente tá lá também. Vamos deixar o link com a playlist. É verdade. E ela continua: adoro muito os temas que vocês abordam, normalmente ligados à mente humana, ao funcionamento do cérebro, etc. E queria mandar a minha dúvida se não for pedir demais. A minha pergunta é relacionada à tripofobia. Claro que vocês já ouviram falar. É popularmente conhecida a fobia de buracos, mas é muito mais que isso. Basicamente, qualquer padrão complexo o suficiente, repetitivo ou não, me causa um sofrimento terrível. Começo a chorar, tremer e às vezes até rir também. É uma sensação de que os poros da minha pele estão se abrindo e coisas estão entrando ou saindo, é bem terrível. Sempre que acontece, eu preciso instantaneamente fechar os olhos ou não tocar em nada por alguns segundos enquanto me acalmo. Não sei se com todo mundo é assim, mas até as representações gráficas de fractais, aquelas que tem nas imagens do Google, me causam essa sensação horrível. Assim como espelhos que deformam as pessoas, côncavos, convexos e até mesmo aqueles que simplesmente ampliam a imagem. Imagens editadas no Photoshop de pessoas com mais que 2 olhos ou com mais de uma pupila por olho, buracos na pele, pessoas com polidactília, etc. Isso causa alguns problemas pontuais na minha vida, por exemplo, não posso assistir às palestras sobre fractais, porque nunca se sabe quando vai aparecer uma imagem. Ou mesmo lavar a minha esponja de maquiagem, porque ela incha em padrões assustadores quando é lavada. E às vezes eu tenho essa sensação só lembrando dessas imagens, então é realmente assustador. Porém, eu melhorei muito desde criança porque na época eu não conseguia nem pisar descalça nos espaços entre os azulejos de casa, sem ter um mini ataque. Enfim, ficaria extremamente feliz se vocês fizessem um episódio sobre tripofobia, falando sobre por que isso ocorre e quem sabe sugerindo tratamentos. Adoro vocês e desde já, obrigada! Eu é que agradeço, Cláudia! Ótimo e-mail, né? Pois é, uma vítima dessa fobia, né? Descrevendo aí o seu drama. Tomara que o tema de pesquisa dela em matemática não seja fractais, né? Coitada. É verdade. Até a gente vai ter que tomar um cuidado de fazer uma capa que não gere tripofobia nas pessoas, que não seja um gatilho para os tripofóbicos. A gente tem também a mensagem da Kel Souza, que diz o seguinte: eu conheci o podcast Naruhodô através do podcast Agulhas, hoje chamado de Entrelaçadas. E como já maratonei todos os episódios lá, comecei a escutar vocês desde o episódio 1.
Eu tenho uma curiosidade em saber mais sobre a tripofobia. Não sei bem o que é, mas só descrever essa palavra já me vem imagens mega desagradáveis à cabeça. Já fico bem agoniada. Temos também a mensagem da Sara, que é coordenadora de pesquisa de mercado. Ela diz assim: eu sou meio marqueteira, não briga comigo, Altair. Sinto por você, né? De São Paulo, capital. E ela diz o seguinte: primeiramente, parabéns pelo podcast que se tornou meu companheiro fiel no caminho para o trabalho. Há alguns anos eu me deparei com uma matéria em uma fonte duvidosa que falava da existência de uma tal de tripofobia, e a desgraça da matéria era ilustrada. Por algum motivo obscuro, resolvi jogar essa palavra no Google e fiquei horrorizada com as imagens de objetos cheios de buraquinhos photoshopados em peles humanas. Esse passeio pelo Google me deixou tão ansiosa que passei alguns dias sem dormir direito e nem consegui me concentrar por não tirar aquelas imagens arrepiantes da cabeça. Logo depois ouvi dizer novamente de fontes duvidosas que essa fobia não existe e é modinha da internet. Como não tenho coragem de pesquisar o assunto novamente, recorro a vocês para resolver essa questão. Afinal, sucumbi a uma modinha da internet ou essa é realmente uma fobia? Também a mensagem da Clarice Mendonça, que é estudante e mora no Rio de Janeiro. Há tempos tenho uma dúvida sobre fobias, especialmente sobre a famosa tripofobia, o medo de muitos pontinhos próximos uns aos outros. Já entrei nesse assunto com alguns amigos mais velhos que eu tenho e eles sempre me falavam que nunca sequer ouviram falar isso antes da internet. Já na minha escola, quase todo mundo que eu conheço fala que tem. Os meus questionamentos são: é possível uma fobia virar viral por conta da internet? É possível contrair fobias por indução social? Esse negócio de tripofobia em todo mundo existe mesmo ou é só uma forma de histeria coletiva mais leve? Também a mensagem do Felipe Ribeiro, que é de Brasópolis, Minas Gerais, é instrutor de inglês. Tripofobia é um transtorno de verdade ou é apenas uma moda da internet? Até pouco tempo atrás nunca tinha ouvido falar disso e agora tenho a sensação de que toda a internet tem esse transtorno. Também a mensagem do Lucas Bezerra, que é analista de experiência do cliente e fala de São Paulo, capital. Já faz algum tempo que a tripofobia tem sido assunto de muitos posts na internet e em alguns lugares é possível encontrar pessoas comentando que isso não é uma fobia reconhecida pela ciência. Afinal, o que a ciência tem a dizer sobre isso, já que é grande o número de pessoas que dizem ter esses padrões irregulares ou de agrupamentos de pequenos buracos ou saliências causando medo? Também tem a pergunta do Fagner Guimarães, que é analista de sistemas do Rio de Janeiro. No episódio 57, vocês falam sobre arrepio, no caso causado por certas frequências sonoras e pelo frio, mas não falaram sobre tripofobia. Só de imaginar já dá aquela agonia. Pelo pouco que li, pois não consigo pesquisar por causa das imagens, também teria relação com o processo evolutivo, pois ao se sentir uma presa ou sensação que algo que você viu que pode te deixar em perigo, você ficaria arrepiado para parecer maior no caso dos primatas, já que não temos tanto pelo para isso. Porém, que seria algo que herdamos. Como exemplo, o gato que se arrepia com medo de cachorro. No meu caso, ao ver animais peçonhentos, superfícies orgânicas com buracos como doenças de pele ou qualquer foto que você pesquisar sobre tripofobia, tenho essa sensação. Essa informação procede? Altair, são vários e-mails, mas as questões são relativamente as mesmas, né? Tripofobia existe ou é um mito? E se for uma coisa, se for fato, tem algum jeito de tratar isso? Então, vamos às respostas rápidas, tá? Como dito anteriormente, recebemos e-mails sobre isso desde 2017. Bastante tempo. Em 2017, não dava para saber se tinha uma etiologia definida sobre o que era tripofobia. Não se tinha. Então, isso foi andando ao longo dos anos. Isso apareceu na internet. A origem do termo tripofobia é de meados dos anos 2000. Então já tinha internet, foi popularizado principalmente por fóruns de internet. Mas hoje em dia a gente pode dizer que ele é uma condição sim, tá? É um tipo de fobia. Mas, na verdade, é um tipo de fobia particular. Porque não é uma fobia ligado ao medo. Porque a grande maioria das fobias, e é o que define fobia, é você ter medo de alguma coisa, né? Então você tem medo de aranhas, medo de altura, medo de alguma coisa. Temos até um Naruhodo sobre isso, né? Que é porque temos medo de altura. Tem um dedicado ao Reginaldo, que é porque pessoas têm medo de avião, né? Que a gente discrimina o medo de altura do medo de avião, que são coisas diferentes, tá? Sim. Então, toda fobia, ela é ligada à emoção de medo. No entanto, tem uma grande discussão teórica se tripofobia é uma fobia.
na verdade. Tá. Porque a emoção mais associada com a tripofobia não é o medo, é o nojo. É o nojo. Certo. Então é um pouco diferente, tá? Mas isso é tudo trabalho de 2019, 2020, é bem mais Porque recente. a palavra fobia, ela remete a medo, certo? Não a nojo. Exatamente. Então não encaixa muito bem. Teria que chamar de outra coisa, então. Teria que chamar de outra coisa. É que como o nome surgiu no senso comum na internet, vira uma fobia, né? E aí, até ver que o nariz de porco não é tomada, leva um tempo, tá? Então, sim. o que a gente pode afirmar é que essa sensação desprazerosa frente a muitos buraquinhos alinhados existe. É um fato, tá? Existe. Então, assim, a definição de tripofobia, que é o nome que a gente está usando porque não desenvolveram um melhor ainda, é uma aversão à visão de padrões irregulares ou grupos de pequenos buracos ou saliências. Essa é a definição. E aí ele usa a palavra aversão, porque a aversão pode ser relacionado com medo, pode ser relacionado com nojo. Né? Quando você tem nojo de uma coisa, você fica com aversão à coisa também, tá? Então é uma palavra dúbia de propósito, tá? Eu quero fazer um teste, né? Você já tinha ouvido falar desse nome, tripofobia, Kim? Já tinha. Mas você... foi na internet, assim. Não foi... Isso, mas não foi uma coisa que te afetou, né? Não. Eu cheguei a pesquisar o que era, cheguei a conhecer as imagens que são associadas ao termo tripofobia, mas eu não senti nenhum tipo de nojo, nem medo, nem incômodo, pra te falar a verdade. Não te pegou em nada. Não. Tá. Então, assim, vamos fazer um pequeno teste. Pra quem não conhece, pra quem não teve essa sensação, é um teste inócuo, tá? Você não vai passar mal. Então, o primeiro teste, vou pedir pro Ken, mas quem estiver ouvindo a gente pode fazê-lo. É só abrir o Google Imagens, né? E procurar um queijo suíço. É só escrever queijo suíço e dar Enter. Certo. Queijo suíço. Aí, quando você dá Enter, abre várias imagens de queijo suíço. Sim. Certo? Vendo essas imagens, você sente alguma coisa desprazerosa ou estranha? Não, eu sinto vontade de comer esses queijos. Isso. Você sente alguma vontade, por exemplo, de coçar uma parte do seu corpo? Também não. Não? Você sente algum tipo de sensibilidade nas mãos? Ou, por exemplo, a ponta dos seus dedos fica um pouco mais... Não. Então, tudo bem. Agora eu vou pedir para você procurar um ninho de vespas. Ninho de vespas. Ninho de vespas, Google procurar. Isso. Na imagens, né? Isso. Aí aparecem vários ninhos, né, de vespas. Sim. Você sente alguma coisa? Você não vai sentir a vontade de comer o ninho da vespa. Mas... aí acho que... Eu não digo que eu sinto medo, mas eu já começo a associar com uma situação perigosa. Mas assim, você nem precisa ser algo verbal. Por exemplo, às vezes você, olhando a imagem, você coça você mesmo sem perceber. Isso já é Entendi. Isso já é um sinal de atividade parasimpática. É leve, sabe? Não é aquele medo mesmo, sabe? De sair correndo. Mas quando eu vejo, por exemplo, um ninho de vespas ao vivo, eu sinto medo. Isso, você fica receoso. Fico receoso, exatamente. Isso, você sente um receio por conta do seu histórico de histórias que você ouviu e de interação com vespas, enfim. Né? Exato. Mas assim, só a imagem mesmo, né? Só olhando a imagem, quando você sai de um queijo suíço, que é algo bem inerte, para um ninho de vespas, que também é algo inerte, é algo natural, mas comum, né? Às vezes você pode reparar no seu corpo, às vezes você coça uma parte do seu corpo sem perceber, ou sente uma pequena coisa sensorial, tá? É muito leve, não precisa ser nada muito grande. Agora procure, a última, uma semente de lótus. Semente de lótus, que é a plantinha, o lótus, ele tem uma semente, né? Semente de lótus no Google Images. Certo. Certo? Okay. Então tem uma semente, né? A semente de lótus é feita com vários buraquinhos, né? Da onde saem as folhinhas e tal, né? Essa foto em especial, para algumas pessoas, é gatilho. Então, assim, eu fui mostrando três níveis, né? De padrões que vão gerando, assim, a esmagadora maioria das pessoas vendo um queijo suíço não tem nada, né? Uma fração um pouquinho maior com o ninho de vespa tem alguma coisa. E já uma quantidade significativamente maior de pessoas com semente de lótus já tem uns comichão. Certo. Né? Então, assim, às vezes você não sente nada, mas não é algo muito bom, nem muito ruim, tá? Então, a esmagadora maioria da população não se importa em ver uma semente de lótus. Mas, para algumas pessoas, é algo que realmente gera uma sensação desprazerosa.
Então, é interessante, né? Porque eu, como descendente de japoneses, eu tenho o hábito de comer raiz de lótus. Né? E a raiz de lótus, ela também tem buracos. Tem os buraquinhos, né? cozidos, né? né? Tem os buraquinhos, exato. Então, como eu já como desde criança, essa planta especificamente não foi a que menos me afetou. Então, aí tem a ver, e isso a gente já fala um pouco do tratamento, né? O tratamento tem um pouco a ver com isso. Mas então, assim, isso foi uma forma inicial de descrição de como pode aparecer a tripofobia. E aí a gente fala, tem o e-mail da nossa ouvinte, que eu achei muito, muito bem sacado, que é a da Clarice, que é adolescente, é uma estudante e tal, e ela comentou o seguinte: é possível uma fobia virar viral por causa da internet? É possível contrair fobias por indução social? Muito interessante essa provocação que ela fez. Então, a primeira vez que um mecanismo ligado à tripofobia foi descrito, como eu disse anteriormente, em meados dos anos 2000, tá? Era um caso clínico de alguém que tinha realmente pavor de buracos. Era um caso muito grave, né? Isso atrapalhava a vida da pessoa, ela foi procurar um médico. Mas é muito raro. Chegar nesse ponto, assim, é muito raro, tá? Eu gostei também da descrição da nossa primeira ouvinte, da Cláudia, né? Que é matemática. E matemáticos trabalham com padrões o tempo todo, então, coitada, né? Pois é. Então é difícil, né? E ela sente isso desde criança. A planilha Excel dela causar tripofobia pra pessoa. Então, nossa, deve ter umas funções diferenciais lá que ela nem deve querer imaginar o gráfico. Né? Eu fiz inclusive uma pesquisa aqui no Google Trends, né? Que, enfim, ela não tem um histórico exatamente completo, né? É um banco de dados que ele fica mais rico a partir dos anos 2010, assim. E o que eu percebo, assim, no Brasil, né? Ou seja, a palavra em português, tripofobia, ela tem um pico em 2013. Isso. Gigantesco. E a partir daí ela nunca mais saiu do vernáculo aqui, sabe? Isso, da cultura pop. Mas é que o índice 100, né? Foi lá em 2013, sabe? Mais especificamente em agosto de 2013, assim, sabe? Foi o pico de buscas pela palavra tripofobia em português. Nos Estados Unidos já teve picos antes, assim, sabe? Teve picos em 2011, depois de novo em 2013, etc. E isso mostra, assim, não é que você adquire fobias por redes sociais, mas na verdade, como a rede social torna a sua voz mais saliente, a prevalência de pessoas com uma tripofobia clínica é bem baixa. Tem o estudo que pega qualquer grau de tripofobia, qualquer um, tá? Desde o nível mais inerte, assim, a prevalência maior, mais irrestrita de tripofobia é 15% da população. Mas se você pega a tripofobia que realmente atrapalha a vida da pessoa, tá? É em torno de 2%. Então, é um fenômeno raro. E que tem graus diferentes também, né, Altair? Tem gradações. Tem graus diferentes, né? Tem pessoas que que fazem simplesmente né? E tem gente que realmente tem tremedeira, né? Passa mal. São jeitos bem diferentes de reagir ao mesmo estímulo, né? Isso, e é por isso que não é... Isso fala um pouco mais do porquê não é uma fobia, e sim ligado ao nojo, né? Porque o nojo tem essa característica de gradação maior. Tem diferentes níveis, tipos de nojo, assim, muito mais gradações de nojo do que medo. Quando você sente medo de uma coisa, rapidamente você vai tentar fugir. O nojo não, o nojo tem mais um degradê maior. Então, assim, a primeira grande coisa em discussão é que tripofobia não é uma fobia. Ele é ligado a uma reação desprazerosa muito forte relacionada com a nossa sensibilidade ao nojo, muito mais do que o medo. Então, é a primeira coisa. As pessoas que têm tripofobia mesmo, né, esses 2%, em geral, eles vão na internet falar dos casos deles. E é por isso que fica muito saliente e as outras pessoas acham que é muito mais comum do que é de verdade. Porque se você não tem tripofobia, pra que você vai falar que não tem, né? Às vezes você nem sabe. Mas quem tem, fala. E às vezes, quem tem, assim, mais grave e fala na internet, pode exacerbar sensações de tripofobia leve nas outras pessoas. Certo. Né? E isso, de novo, é um fator que correlaciona a tripofobia com nojo e não medo. Né? Porque, por exemplo, o comportamento alimentar ele é muito social. Então, é exatamente o exemplo que você falou, Ken, do seu histórico nipônico, de sempre comer... coisas que você aprendeu, raiz de lótus, você come coisas desde pequeno e aprendeu a comer. Então você trabalhou o nojo, por exemplo,
né? A ponto de você simplesmente não desenvolvê-lo, né? Certo. Pessoas que têm neofobia, que têm medo, assim, um receio com comidas diferentes, se você dá várias comidas diferentes para uma mesma pessoa, todas as comidas novas, e você pede para ela escolher, todas essas comidas, nenhuma delas você comeu. Qual delas você escolheria experimentar? A raiz de lótus fica em um dos últimos lugares, em geral. Tá? Por conta dessas características físicas mesmo, né? Dos objetos. Então, a tripofobia, ela é um fenômeno que se tornou saliente por causa das redes sociais e, sobretudo, porque nas redes sociais você tem duas classes de pessoas. As que têm o problema e querem fazer os outros saberem e as curiosas que querem saber o que é aquilo. E aí tem o hype, né? A informação ganha o hype, tá? Isso não aconteceu só com a tripofobia, aconteceu com várias outras coisas. Tá? Certo, imagino. Existe aquele manual, um manual médico. O DSM. DSM, né? Que qualifica o que é de fato uma fobia. A tripofobia, ela não é, então, ainda uma... Não faz parte. Uma fobia classificada na DMS. Isso. Tá. Porque ela não atende os critérios para fobia. Ela é muito mais ligada ao nojo, como eu comentei anteriormente. Tá? Então, assim, o nome é ruim. Tá? O nome é ruim. Então, assim, só esse primeiro detalhe já é importante pra gente descrever melhor. E aí vem a grande pergunta, mas por que acontece, né? Por quê? Tá? Tem um caráter evolutivo, de fato, parece que tem um caráter evolutivo ligado à nossa sensibilidade ao nojo. E daí a gente tem que voltar lá no Darwin, né? Voltando no Darwin, no meu livro preferido dele, né? A expressão das emoções nos homens e nos animais, tem uma definição de nojo que é muito importante, assim... a definição de nojo, abre aspas, é o seguinte: é uma resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso. Tudo bem? Então, uma resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso. Quando você tem nojo de uma coisa, por exemplo, comida estragada, você tá vendo a comida estragada. Quando você sente nojo de alguma coisa, você sente nojo independente de estar pensando no nojo. Tudo bem? Claro. Quando você vê algo putrefato, sei lá, uma coisa nojenta mesmo, que pra você é nojento, você sente isso no corpo. Tá? Certo. Essa definição de nojo tem relação com isso. Tipo, é uma emoção, por isso que é algo do corpo, né? E é uma sensação de rejeição a algo potencialmente contagioso. A palavra nojo... E às vezes você tem isso não só visualmente, né? Sei lá, se você não enxerga alguma coisa, mas sente a podridão, sente o cheiro de podridão, você já tem nojo, né? Sim, qualquer coisa que ativa o seu aparato perceptual, qualquer coisa. Certo. A visão é mais fácil, mas não quer dizer que por cheiro, às vezes som. Às vezes sons dão nojo, dependendo do indivíduo, tá? É mais raro. Mas é a prova de que como a visão engana, né? Assim, por exemplo, sim. Porque a raiz de lótus, por exemplo, que deve provocar aí aversão a muita gente, né? Nada mais é do que o que você tá vendo é uma rodela de uma raiz que é esburacada por dentro, assim, né? Isso. Tem uma parte oca por dentro, né? Então, ela não fede, ela mal tem cheiro, na verdade, né? Então... Mesmo depois que você cozinha, né? Ela só fica com gosto com o tempero, né? Exatamente. Então, mas parece que é um mecanismo que a gente... e aí, o caráter evolutivo é um mecanismo de prevenção. Sim, de sobrevivência de alguma coisa mesmo. Isso. E aí, essa definição de nojo, né? Resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso, gerou outras duas palavras. Que é a palavra repulsa e a palavra revolta, tá? Repulsa, quando você tem repulsa por algo, é mais ligado ao comportamento de fugir. Certo. Uma coisa que você tem repulsa aumenta a sua probabilidade de fugir. Uma coisa que você tem revolta aumenta a probabilidade de você atacar. Tudo bem? Ah, claro, porque são reações ao nojo. Porque o nojo é a emoção que você sente. Aí você pode reagir. Você pode reagir de duas formas, né? Ou mais querendo se afastar, e aí a repulsa, ou mais querendo agredir, que aí é a revolta. É a revolta, tirar aquilo de você e tal, né? Certo. Então, que é um mecanismo de ataque e fuga, que a gente já descreveu em episódios anteriores. Verdade. Só que assim, o que você sente no corpo que o Darwin descrevia era o nojo. A resposta a esse nojo, né, que pode ser a repulsa ou revolta, depende de aprendizagem social. Aí depende aí vira sentimento. Então tem a emoção de nojo que você sente no seu corpo e tem o sentimento de nojo, que é virar repulsa ou revolta, você foge ou ataca. E a indiferença, Altair, onde é que entra, assim?
Então, tem a ver também com a sua aprendizagem. Pode ser que você não tenha esse mecanismo de nojo para coisas ligadas a buracos, mas você pode ter para outra coisa. O interessante é mostrar que essa disposição evolutiva, ela existe no seu corpo. A aprendizagem social e cultural vai mediar essa relação para alguns desfechos diferentes. Então, mas essa evolução, ela já está ligada, inclusive, à presença de buracos? Ou a gente está falando da evolução como uma variável genérica de nojo enquanto uma emoção de prevenção? Então, ótima pergunta. Aí vem, por que os buracos? Né? Por que os buracos? E aí tem artigos que mostram isso, que tentam testar essa hipótese. Por que buraco? Né? Uhum. Será que buraco e saliência... uma saliência e uma ondinha é a mesma coisa? Tipo, se na sua pele tem um buraco, ou na sua pele tem um inchaço redondinho, né? Se é côncavo ou convexo, faz diferença? Tá? Uhum. E aí tem artigos muito legais, que são os mais recentes, que testam isso. Tá? Tem um artigo que mostrou que, assim, se você pega a pele de uma pessoa e você coloca computacionalmente buracos ou inchaços, né, gera a mesma sensação, tá? Então as pessoas ficam incomodadas tanto com buracos quanto com pústulas, ou com inchaços, ou com bolinhas, né? Uhum. Eu sinto mais com buracos. Quando você photoshopa, quando você photoshopa, aquelas mãos photoshopadas com buracos, uhum. Aquilo pra mim dá uma sensação estranha. Dá uma sensação estranha, assim. Isso. Eu sei que é falso, né? Eu sei que foi photoshopado, mas é uma sensação estranha, né? Assim, me remete a filmes de terror, assim, né? Com pessoas com a pele zoada, né? Sim, deformada e tal. Morto-vivo, assim, né? Isso. É interessante esse relato porque isso mostra a disposição que você tem biológica pro nojo. Uhum. Mostra essa disposição, tipo, eu sinto, por exemplo, minha pele arrepia, ou eu bato o dente, ou eu sinto um calafrio. Isso é a disposição biológica de nojo que a gente tem, não é medo. Certo. Se fosse medo, você, ai meu Deus, já quer correr, né? O nojo não, você fica olhando, é meio um pouco ambíguo. Você fica olhando, mas ai, né? Aí tem pessoas que tem essa... filme de terror é ambíguo, né? Você sabe que vai te dar medo ou nojo, ou enfim, e você fica assistindo. Então, é que o filme de terror trabalha bem com o medo, né? Sim, mas às vezes é com nojo, nova. Às vezes é com nojo. Tem filme de terror que trabalha com nojo, assim. Aqueles tipos de pastelão mesmo, né? Que ou de monstros, monstros, né? Então essa sua experiência é muito boa, de você ver a imagem, você vê que gera umas coisas no seu corpo, não o suficiente pra você fugir ou atacar, mas gera alguma coisa. Então, isso é a base da sensação de tripofobia. Tá? E aí mostra que todo mundo tem um pouquinho, né? Só que algumas pessoas têm muito, né? E aí isso pode ser um problema, por isso tem que investigar, né? E aí tem um artigo que mostra as características de uma imagem para ela gerar tripofobia, tá? Tem que ser imagens que tenham um alto contraste entre o buraco e a região plana. Então imagina uma imagem, tem vários buraquinhos. Tem que ter um contraste de cor muito grande entre o buraco e a parte... Pra parecer profundo o buraco, né? Isso, pra parecer uma coisa profunda, né? Tem que ter, em geral, quanto menores os buraquinhos, mais efeito, né? E quanto mais próximos os buraquinhos, melhor. Assim, mais efeito também, tá? Então, se forem buraco... Aí o artigo coloca diferentes padrões de contraste, diferentes padrões de buraco e proximidades... E aí, quanto mais encostadinhos, mais padronizados e maior o contraste, maior a sensação de repulsa. Mas esse estudo chega a hipóteses de por quê? Então, eles mostram, né? Eles fazem uma comparação dessas imagens do computador, montadas, com imagens cotidianas, né? Assim, imagens que você encontraria por aí. E as maiores associações dessas imagens, desses padrões tripofóbicos com imagens gerais... seriam imagens de cobras, aranhas e material em decomposição. E aí, isso... Um treino, assim, pra quem não for tripofóbico grave, tá? Desculpa, tá? Pra quem não for, mas quem for de boa, né? Recomendo muito vocês procurarem, por exemplo, um solo, uma terra, né? Em que você colocou, por exemplo, esterco por 2 semanas.
tá? É muito comum em fazenda, né? O esterco, quando ele passa de 2 semanas, ele perde o cheiro, ele vira material nitrogenado para as plantas, né? Ele vira adubo, né? Sim. Tanto é que se vende isso e é caro e tal, inclusive. Conforme vai passando o tempo de decomposição, vão aparecendo bactérias ali que decompõem o dejeto, isso aumenta a temperatura daquele solo e depois diminui. E aí você tem um adubo pronto. A partir do momento que você tem um adubo, começa a aparecer vários organismos ali. Minhocas, outros bichinhos, enfim. A imagem de um solo extremamente fértil, né, gera tripofobia em um monte de gente. Porque é um monte de buracos, onde passam vários indivíduos, vários organismos. Tá? Certo. Material em decomposição é assim, que é uma coisa que você tem que fugir, né? Que tem que gerar essa repulsa. E aí você foge. Pra mim, a associação mais óbvia é com material em decomposição. Né? Isso. Com putrefação, com... Né? Menos com animais, né? Peçonhentos. Existe um artigo e aí é um artigo de hipótese, né? Que a gente não sabe, mas é uma hipótese muito interessante. Lembra daquela distinção das 2 palavras, da repulsa ou da revolta? Sim. Né? Existe um artigo de hipótese, é uma elucubração, mas eu achei interessante o suficiente para trazer, recente, que mostra o seguinte: quando você vê um outro organismo, pensa numa sociedade antiga, tá? Uma sociedade de Homo sapiens, mas antiga. Você tem um agrupamento de pessoas, eventualmente alguém morre. Quando alguém morre, o corpo começa a se decompor, né? Isso gera uma sensação de repulsa nas outras pessoas. Essa sensação de repulsa vem por quê? Em geral, por um mecanismo evolutivamente descrito para você fugir de uma potencial doença que aquele corpo tenha. Mas em alguns indivíduos pode gerar um comportamento de revolta. E o que seria a revolta? Fazer com que aquele corpo suma. Isso pode estar relacionado com o comportamento da gente enterrar os mortos. É você não querer ver. Então você enterra. Entende que é curioso? É uma coisa curiosa. Então tem tanto a repulsa que é fugir, quanto a revolta que é jogar coisas em cima, né? Sim. E tanto é que em algumas pessoas, e aí tem um questionário de tripofobia que avalia isso, que é bem interessante, assim, que uma das perguntas do questionário de tripofobia é: quando você vê os buraquinhos, você dá vontade de você atacar eles. Ou tipo, desfazer eles, sabe? Tipo, desfazer a imagem, né? Tem a ver com esse comportamento de revolta, né? Então, uma hipótese muito interessante é que a tripofobia, o que quer que seja esse device evolutivo, né, que a gente chama de tripofobia, lembrando que é um nome ruim, porque não é fobia, pode ser ligado com um comportamento que a gente associa de enterrar os mortos. Olha que interessante. Muito curioso. Né? Muito curioso. E aí a gente vê porque, por exemplo, enterrar ou queimar ou colocar coisas em cima dos mortos é um hábito que existe em todas as gerações, de forma indiscriminada geograficamente. Não foi uma coisa cultural necessariamente, foi uma reação biológica para evitar doença, que depois foi cooptada pela cultura como um ritual, um mito, e virou uma prática. Né? Certo. Muito interessante, né? Não sei de vocês, mas é uma coisa fantástica. Gostei. É muito legal mesmo. E tem uma outra associação da tripofobia com doenças contagiosas. Então, hoje em dia é menos comum, mas tem muitas doenças contagiosas que geram pústulas, geram problemas de pele e tal. Então você vê aquela pessoa, né, com um problema, você tende a fugir. Né? Antigamente existia o que se chamava de lepra antes, né? Hoje a hanseníase, né? E se ilustrava a hanseníase com o corpo, né, como se estivesse em decomposição, assim, né? Isso, então. E se você mostra fotos de pessoas com uma hanseníase mais grave, né? Gera a sensação de tripofobia em muitas pessoas. O que reforça esse mecanismo também, né? Sem dúvida. Mostrando também que não tem diferença entre as sociais e as biológicas, sabe? Entre as humanas e biológicas. Elas trabalham juntas. É muito legal você integrar isso para descrever fenômenos que nos tornam pessoas, assim. É muito legal. E aí, assim, os artigos que a gente tem publicados, um artigo muito bom, assim, muito bem feitinho, é um artigo que desenvolve um questionário para avaliar a tripofobia. Vamos deixar o artigo, né, e o questionário. Você pode avaliar, né? Você pode responder as perguntas lá, dar uma nota. E se você tiver acima de 25 pontos, parabéns, você tem tripofobia, tá? Então tem um diagnóstico. Ele é validado, já foi validado em algumas línguas. É um questionário que tem boas propriedades. E é interessante porque esse questionário tem 3 partes. Uma parte são perguntas relacionadas
a comportamentos endógenos. Então, toda vez que eu vejo uma imagem assim, com buraquinhos, dá vontade de eu me coçar. Ou eu sinto arrepio, né? São coisas que você sente no corpo, é um grupo de questões. Outros são sintomas cognitivos. Você sente aversão, você sente nojo, né? São perguntas. E o outro são comportamentos relacionados à pele. Você sente coceira, por exemplo. Tem gente que fica com coceira, né? E certo. Tem gente que ri. Tem gente que dá risada também. Risada. Né? Uma risada histérica, né? Assim, não uma risada de engraçado, né? De satisfação, não. Uhum. É uma risada para dar conta da dissociação de você não fugir. Sim. Sabe? Então você não quer fugir, você não pode fugir porque é só uma imagem, você sabe que é uma imagem, dá vontade de rir. Isso tem a ver com o nosso Naruhodo, porque damos risada. O porquê damos risada mostra dessas que a gente chama de risada gelástica, que é essa risada assim parece de vilão, né? Mas é uma risada dissociada do sentido de algo engraçado. Uhum. Tá? Tem vários Naruhodos relacionados com esse, tá? Pra quem tiver interesse mais em desbravar os fenômenos relacionados com a tripofobia, tem o Naruhodo 125, porque pessoas passam mal com sangue. Tem muita associação entre passar mal com sangue e tripofobia. Aquela pessoa que vê sangue e passa mal, começa a ficar mole, senta, tem uma associação entre ter tripofobia também. Tá? É uma ativação exacerbada do parasimpático. Tem o Naruhodo 164 sobre expressões faciais, que a gente explica essas diferenças de emoção, sentimento e afeto. Tem o Naruhodo 305, que é porque seguimos líderes, que muitas pessoas adquiriram tripofobia, né? Ou na verdade aumentaram na verdade diminuíram a sensibilidade dela ao nojo, logo aumentaram a percepção de tripofobia por causa das redes sociais, né? Como o nojo é um comportamento que tem um degradê maior, a cultura regula ele muito mais. Isso vale para você aprender a comer certas comidas, mas vale também para você ter nojo de coisas que você não deveria ter, tá? Certo. Então tem aquela pessoa que tem aquela tripofobia nível 20, que pela estimulação nas redes sociais vai para 25, 30. E aí ela passa a ter tripofobia de algumas imagens, por mera aprendizagem social. Então o comentário da nossa ouvinte, se é possível aprender fobias de forma social, a fobia não, mas os sentimentos, os comportamentos ligados ao nojo, sim. Tem um impacto social de aprendizado muito grande. E é muito interessante. Tem o Naruhodo 41, que tem a ver com esse ponto, né? Porque bocejo, tosse e espirro são contagiosos. A tripofobia pode ser contagiosa. Então, você sozinho, você pode não ter tripofobia de uma imagem. Se você tá com outras pessoas, você pode ter. Por quê? Porque as outras pessoas começam a ter arrepio, alguma coisa, isso te contamina socialmente. É por isso que ver filme de terror em casa dá, em geral, menos medo do que ver no cinema. A não ser que seja aqueles filmes de escuro. Aí o que você tem que fazer? Ficar no escuro. Você tem que mudar todo o ambiente pra te dar medo. Às vezes você vê no cinema dá mais medo do que com outras pessoas por causa do contágio emocional das outras pessoas. Isso tem a ver com o Naruhodo 41. E tem também a ver com o Naruhodo 57, que é porque a gente se arrepia. É um outro episódio relacionado que um dos nossos ouvintes notou. Tá? Uhum. Então, assim, pra encerrar, a tripofobia, ela existe, ela não é uma fobia, mas ela é relacionada com um comportamento evolutivamente muito importante que a gente tem, que é o comportamento de nojo, a reação ao nojo, como uma resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso. Tá? Certo. Isso você vai sentir no seu corpo. Entendi que ele não é uma fobia, não está classificado ainda na DMS, na DSM, perdão, não está classificado ainda na DSM, mas dá para considerar um transtorno ou alguma coisa do gênero? Como é que a gente chama isso? Então, eu não consideraria porque dá a sensação de que quem tem um problema, quando na verdade é uma condição que fez a gente ser humano. Né? Certo. Então eu reparo, só fazer um pequeno parênteses, eu reparo muito com um Naruhodo que a gente gravou também em homenagem ao Reginaldo, que é sobre a apneia do sono, né? Que é porque a gente ronca. Então quando você fala, por exemplo, de apneia do sono, se eu tenho apneia do sono, parece que eu sou doente. Mas na verdade, como a gente já falou naquele episódio, nós somos o único organismo que tem apneia do sono porque a nossa garganta é mole. E a gente tem a garganta mole pra ter linguagem. Então que é um baita ganho adaptativo, aprender a falar, né? Linguagem. Então, assim, você pensa que, na verdade, a apneia não é uma doença. Ela é um coproduto de uma coisa que deu vantagem adaptativa. A tripofobia é a mesma coisa. Ela não é uma doença, ela não é um problema. Se você tem um medo
irracional, entre aspas, de buracos, não quer dizer que você é doente, que você é alguém esquisito, precisa de remédio. Não é isso. É um coproduto da sensibilidade ao nojo, que é algo extremamente adaptativo. Certo. Extremamente adaptativo. É uma condição. Eu chamaria de condição. E é por isso que dá pra melhorar. Dá pra reduzir sua sensibilidade à tripofobia. Né? Certo. Tem uma das nossas ouvintes até, eu acho que isso incomodava tanto ela que ela foi buscar o tratamento, né? Que é chamado terapia de exposição, né? A terapia de exposição é mais ou menos o que eu fiz com você, Ken. Tipo, te mostro o queijo suíço, te mostro outro, né? Terapia de exposição jogar a criança na piscina pra aprender a nadar, né? Mais ou menos. Primeiro você começa com a bacia. Sabe? Você põe o pé na bacia. Então você começa na bacia, depois vai na bordinha, é isso da piscina. Isso, vai devagarzinho. Vai devagarzinho. E vai ensinando as estratégias, né? Então a pessoa experiencia a sensação, porque vai vir a sensação no corpo, e depois você tem que dar a aprendizagem social, né? Certo. Porque o nojo você sente além do seu controle. Ele vem no seu corpo. Mas a aprendizagem social você consegue mudar. Então, assim, tem tem tratamentos, vou até deixar um artigo, que é um estudo de caso, feito no Brasil, inclusive, que era um relato de caso do tratamento de tripofobia, né, da Revista Brasileira de TCC, né, de Terapia Comportamental e Cognitiva, que mostra um bom sucesso, né, em você fazer pequenas exposições e fazer a pessoa prestar atenção naquilo que ela está sentindo. Então, assim, você não precisa mostrar a imagem mais tripofóbica possível. Você mostra uma menos e fala, presta atenção no que você está sentindo, né? E repara, né? Aí eu vou mostrar de novo a imagem, repara. Aí você vai começar a reparar o que você sente no corpo com a imagem. Perceber isso faz você querer dissociar, né? Certo. E essa aprendizagem social é a aprendizagem que a gente faz com as crianças, para ensinar ela a comer uma coisa. Por exemplo, natô. Como é que você ensina a criança a comer natô, que é um bagulho estragado? Eu não consigo comer até hoje, né? Imagina, natô é uma delícia. Ouvinte, não deem ouvidos ao Altair. Natô é uma delícia, é uma coisa maravilhosa. Pois é, eu cheguei no Chocará. No Chocará eu cheguei. Falta só o Altair chegar no natô, porque é a última fase de eu reconhecer alguém como agora você é japonês. Entendeu? Então, pois é, pra pertencer ao grupo. Olha que eu fiz as aproximações sucessíveis. Eu parei no Chocará. No Chocará eu cheguei. Mas o natô, velho, não dá. Então, é a mesma ideia. Então, essa aprendizagem social é algo que reduz muito a sensação de tripofobia. Eu tenho amigos que têm essa, né, na falta de palavra melhor, tripofobia, e que têm dificuldade, por exemplo, para comer ovas de peixe. Claro. Né? Ovas de peixe, é o padrão, né? Porque tem o padrão e ainda é ova, né? Quer dizer, ova crua ainda. Então, o brasileiro sequer tem a cultura de comer ovo de galinha cru, né? Imagina uma ova de peixe que ele nem sabe de onde veio e que tem aquele padrãozinho, né? De tripofobia mesmo. Então, esse é um mecanismo interessante, porque quando você tem pouco conhecimento no ambiente sobre uma coisa, o que prevalece é a sua biologia. É o seu aparato biológico. Falou, pra que eu vou comer isso? Nem sei o que é melhor evitar. Você vai cair na ideia de repulsa, né? De fugir, tá? Sim. A partir do momento que você tem aprendizagem social, você vai ganhando conhecimento sobre a segurança daquilo. E aquilo te dá uma certa limitação comportamental pra você comer e até achar bom, né? Com o tempo, tá? Então, assim, os artigos na descrição são interessantes pra mostrar isso, que... entender a tripofobia como um fenômeno social e não uma doença, mostra que a relação entre humanidades e biológicas é muito mais tênue do que as pessoas acham. Certo. E para entender esse fenômeno, você tem que entender os dois juntos. Quando você tem pouco conhecimento do ambiente, a sua biologia vai prevalecer e você vai ficar com nojo, né? Quando a sua aprendizagem social e a sua expectativa sobre o ambiente são maiores, diminui o peso biológico, aumenta o peso social. Mas os dois sempre trabalham juntos. Tá? Então, parece um tema muito prosaico, mas chegamos em conclusões muito interessantes, né? Muito. Pra você pensar... Eu adorei. Eu não sei o ouvinte, mas eu adorei. Eu também. Eu achei o máximo. Né? Agradeço as perguntas dos nossos 6 ouvintes, né? Peço desculpas àqueles que mandaram perguntas desde 2017, mas, como a gente disse, a gente só responde quando tiver artigos suficientes para tecer uma explicação para além da opinião, né? Finalmente, agradeço a paciência de todos, finalmente chegamos a esse momento em relação a essa pergunta.
Porque aqui é assim, né, Alta? A gente não faz episódio se não tiver evidência científica para responder as perguntas. Pois é, pelo menos para construir uma ideia geral, né? E essa ideia do Naruhodo, assim, cada episódio é quase um TCC. Então, cada ouvinte, se você tiver, por exemplo, na graduação, em algum curso, vai fazer seu TCC e tem algum tema de interesse, você pode pegar um episódio, ouve o episódio, lê todas as referências, você vai ter a base do seu TCC. Aí você só completa. Então, essa é uma ideia de educação científica que é muito importante. Pegar um tema muito prosaico, aprofundar ele em vários níveis, para que você tenha uma concepção mais holística dos fenômenos, né? Se eduque intelectualmente melhor e também consiga ter mais assunto para cocotinha, para conversa de bar, né? Ou para qualquer outro evento social de interesse. Tá certo, Altair. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.